Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando da escritora Clarice Lispector e das suas angústias, dores, temores. A atriz Beth Goulart revive essa personagem no palco, né? E ela está Brasil afora, fazendo a interpretação não só da Clarice, mas de algumas personagens da obra de Clarice Lispector. Antes da gente voltar para esse bloco, nós estávamos aqui no intervalo falando de Clarice Lispector e, obviamente, vem assim, né, um turbilhão de coisas que poderíamos abordar aqui neste programa. E fica difícil pensar por onde nós vamos de novo recomeçar a nossa conversa, né? É que tal a verdade, gente começar por essa questão do místico, da superstição? Superstição. Ela era muito supersticiosa. E ela gostava muito de coisas místicas. Ela estudava, inclusive, isso. Nos escritos dela, ela estudava muito a numerologia. Então, ela contava o número de letras que tinha na frase, quantas frases antes de virar a página. Tinha umas superstições assim. Mas tinha superstições mais leves e que, por acaso, o Amir Haddad, que foi o supervisor desse trabalho, me contou uma história dela muito engraçada. Que ele a convidou para fazer a tradução de uma peça do Shakespeare. E aí ela foi até a casa dele para conversar sobre isso. E quando ela chegou na casa dele, logo na entrada tinha um arranjo lindo de Sempre Vivas. E aí quando ela chegou, ela olhou aquilo e falou assim: sempre viva, sempre morta. Deu a volta e foi embora. Nem entrou na casa dele, não quis saber. Então, ela era uma mulher assim. Ela acreditava em determinadas coisas e pronto. Não adiantava que ela não ia ceder. Aliás, não. esse que você falou com o sotaque parecido com ela, o sotaque dela. Que não era um sotaque. Vamos falar do sotaque, falar dela, né? Vamos, sim. Ela tinha língua presa e ela se criou. Ela chegou lá pequenininha e dos 10 anos, até os 10, 12 anos, se não me engano, ficou em Recife. Então, o sotaque que a Clarice tem, na verdade, é um sotaque nordestino, é um sotaque de Recife. Brasileira. Ela muito brasileira, tinha um jeito de falar, meio assim, um pouco mole, com uma certa cantadinha, um certo jeitinho assim de falar, a boca um pouquinho mole, assim. Mas aí, quando entra a língua presa, parece de um outro lugar. Parece uma língua francesa ou talvez russa. Ela mesmo falou assim, as pessoas pensam que eu falo dessa maneira porque como se eu fosse russa. Mas, na verdade, eu sou brasileira. Eu tenho a língua presa, né? Então, a língua presa realmente dava um jeito diferente de falar. E que nem dava a sensação de que o sotaque dela era brasileiro, quando na verdade é um sotaque nordestino, né? Mais brasileiro impossível. Nós estávamos comentando aqui a intensidade da obra da Clarice Lispector e de como ela se representa nessa obra ali, né? Sim. E a gente percebe que, né, na biografia dela, essa coisa intensa dela tem muito a ver com a família, né? Tem muito a ver com a trajetória dela, porque né? é uma família de judeus. Os judeus foram muito perseguidos na Rússia nesse ela período. Ela nasce em 1920, né? Nesse período, logo depois da guerra, tal, lá, existiam alguns movimentos chamados pogroms, que eles invadiam a casa dos judeus e estupravam as mulheres. Eles eram muito violentos, eles destruíam a casa inteira. Então, várias famílias fugiam de lá em busca de paz, né? Em busca de poder levar a vida normal com seus filhos, enfim. E a mãe da Clarice foi estuprada num dessas invasões. Inclusive, a doença da mãe dela tem a ver com isso, né? E ela veio para o Brasil porque as famílias se dividiam. Então, os grandes centros vinham para a América, né? Então, ou iam para os Estados Unidos ou para o Nordeste do Brasil, né? A família dela veio primeiro para Maceió e depois para Recife. E Recife realmente é um centro aglutinador, né, da comunidade judaica, porque, inclusive, a primeira sinagoga da América Latina é em Recife. Então, eles se ajudavam, porque eles precisavam arrumar emprego, precisavam trabalhar. Tinha uma escola em Yiddish, por exemplo. Algumas pessoas falam, a Clarice falava que não gostava de falar Yiddish, mas falava sim, ela entendia Yiddish. Tinha uma forma
entre eles de comunicação, até aprender uma língua nova. Então, ela realmente se considerava brasileira porque ela aprendeu a andar no Brasil, ela aprendeu a falar no Brasil, ela aprendeu a escrever no Brasil. Então, toda a cultura que ela recebeu, por mais que ela tenha recebido, sim, atavicamente, toda a cultura judaica e russa, através dos seus ancestrais, né? E de uma educação que ela recebeu, era inegável a influência da vida que ela vivia. Né? E essa vida era brasileira. Então, sem dúvida nenhuma, a energia brasileira pulsava no coração de Clarice e estava muito presente na sua obra. E a vida dela também é uma vida difícil, apesar dela ter casado com um diplomata brasileiro. Vieram cedo para cá, então passaram fome até o pai conseguir se estabelecer, tal. Tem relatos da Clarice falando da dificuldade, às vezes só tinha um pão e um leite para o dia inteiro, né? Tem até um conto lindo da Felicidade Clandestina da Clarice, que é da menina que tem um livro do Monteiro Lobato, que é a Reinação de Narizinho. Ela não tinha dinheiro para comprar esse livro, era muito caro para ela. Então toda a história dela... Não, a menina era filha de um dono de livraria e tinha esse livro. E o sonho dela era conseguir esse livro, e a menina todo dia, amanhã eu te empresto, amanhã eu te empresto. Tinha um prazer sádico de provocar, sempre passar para o dia seguinte essa espera, esse encontro dela com o livro, né? É lindo esse conto da Clarice. Mas você vê que é uma infância difícil, dolorida. A mãe, a família achava que ela engravidando de novo, tinha uma superstição antiga que dizia que a mulher, quando engravidava, se curava da doença que possuía. Só que no caso da mãe da Clarice, em vez dela melhorar, ela piorou com a gravidez. Ela piorou depois do nascimento da Clarice. Então, isso a marcou profundamente. Acho que foi uma dor existencial muito profunda na Clarice e que, sem dúvida nenhuma, está presente em toda a sua literatura também. Então, ao mesmo tempo que ela tinha uma dor muito grande, ela tinha um prazer muito grande de viver, a dor também fazia parte desse processo. E quando ela se separa, ela vem com os filhos para o Brasil e ela toma conta dos dois, tendo um filho esquizofrênico, Totalmente, porque assim, ela casa com o Mauri Gurgel Valente, começa a viajar, ela foi uma excelente esposa, uma excelente, ela é considerada embaixatriz, porque ela acompanhava ele nas missões do Itamaraty, ajudou inclusive na época da guerra na Itália, os brasileiros, ela foi inclusive enfermeira voluntária, lá, né? Só que o processo criativo dela, e quanto mais tempo ela ficava fora do Brasil, ela sentia muita falta das irmãs, ela sentia falta do Rio de Janeiro, ela sentia falta da vida aqui. E o processo criativo dela foi ficando difícil fora do Brasil, ela foi entrando em alguns processos depressivos. Então foi muito difícil para ela ficar fora. Ela prefere abrir mão do casamento. Naquela época, que não era uma coisa comum as mulheres se separarem, ela se separa do marido, vem para o Brasil, assume cuidar dos dois filhos. Aí ela começa a trabalhar como jornalista, que a Clarice se formou em Direito. Né? Era a primeira mulher da turma de Direito, né? E porque ela achava que ela tinha que fazer alguma coisa contra a injustiça. A injustiça era uma coisa que mexia profundamente com ela. E aí ela descobriu que a escrita dela era uma excelente arma contra a injustiça, que ela podia ser mais útil escrevendo do que num tribunal. Aí ela faz realmente essa escolha pela literatura e depois pelo jornalismo, né? O jornalismo é que deu a ela sustento para ela e seus filhos. Bela escolha, né? Com certeza. Olha só, você está com uma peça, né? Você se apresentou em Blumenau e a próxima apresentação, né? Essa peça vai para Joinville, dia 10 e 11 agora de novembro. Exato. Lá na Sociedade Harmônia Lira, né? No Lira lá, que é um belo espaço. Depois vai para Florianópolis, no dia 14 agora de novembro, no SIC, no Teatro do SIC. Isso. Então, né, o pessoal de Santa Catarina que quer saber da Clarice Lispector. Vão lá, ter um encontro comigo no teatro, para ter esse encontro ao vivo. Aliás, da Clarice, na área de jornalismo, ela é a primeira jornalista a tratar do divórcio, né? Falar abertamente do divórcio. Sim. E do orgasmo feminino, né? Que até então, tabus que ninguém falava. Ela vai lá. Ela era uma mulher à frente do seu tempo, eu Bem acho. à Talvez frente. por isso, hoje,
seja esse estouro na internet. Porque hoje, talvez, se entenda a Clarice como Que ela não se gostaria entendia lá naquele de momento, ser né? entendida naquela época. Ela foi uma precursora, né? Do feminismo, né? Por ter se separado do marido, por ser independente, por ter uma profissão, por falar de coisas que ela considerava importantes e que não eram abordados. E sem fazer força a seduzir os homens, né? Não, ela não precisava dos homens, né? Ela era uma É. mulher independente, né? Então isso já era bem diferente na época. Porque E ela nunca quis se afastar da função de mãe. Tanto que ela escrevia com a máquina no colo, para que seus filhos pudessem estar em volta dela. Se eles tivessem qualquer coisa, ela parava de escrever para atender os filhos. Ela não queria que a escritora atrapalhasse a mãe, em momento nenhum. A maternidade era uma coisa muito forte para ela. tanto é que ela tão próximo dos filhos que acabou escrevendo a literatura infantil também, né? Sim, mas a primeira livro que ela escreveu foi o pedido do filho, né? Escreve aí para mim uma história. Tanto que eles estavam morando na época nos Estados Unidos, ela escreve em inglês o primeiro livro, né? Do Coelho Pensante, o Mistério do Coelho Pensante, ela escreveu em inglês para poder ler para o filho e depois a babá poder continuar lendo para o filho. Depois é que ela traduziu. Que interessante, né? Ela foi, inclusive, uma boa tradutora. Ela traduziu Oscar Wilde, traduziu a Catherine Mansfield, vários autores Aliás, importantes. Ela foi tradutora, Agatha Christie, né? Ela trabalhava intensamente, né? Intensamente. Beth, eu quero agradecer por você ter vindo aqui no Cidadania em Debate, falar de Clarice Lispector, que eu tenho certeza que tem um monte de gente que curte um monte, ou se não curte, já ouviu, né, falar de Clarice Lispector, ou se utiliza de alguma coisa de Clarice, né, e não sabe tão profundo assim como você conta, apaixonada, né, da forma como você conta e leva isso para os palcos. Exatamente. Então, assim, eu costumo dizer, quem vai ver o espetáculo, assim, quem conhece, reconhece Clarice. Quem não conhece, passa a conhecer. Muito obrigado por ter vindo aqui, tá? Eu que agradeço. Bom, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer a presença, mais uma vez, da atriz Beth Goulart, que falou sobre o espetáculo Simplesmente Eu, Clarice Lispector, e falou, obviamente, muito de Clarice Lispector. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, e quinta-feira também às 10 horas da noite aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana. Tchau.